Olá, meu amado irmão, pastor Ginetão Fernandes, por aqui sempre falando sobre pregação. E hoje eu estarei trazendo 10 pontos para você elaborar aí o seu esboço para a sua pregação. Esse esboço é de uma pregação mais extensa. Então, o texto que eu escolhi está em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao 32. Né? Essa passagem é a passagem para que você possa estar por dentro do assunto. É a passagem onde Jesus ele sai ali depois da multiplicação dos pães, e ele vai colocar os discípulos no barco para eles irem para o outro lado enquanto ele vai orar. E Jesus está orando quando os discípulos estão no meio do mar. A noite chega e as águas começam a ficar agitadas, né? Com a força do vento e tudo, e os discípulos pensam que vão perecer. Então Jesus aparece para os discípulos, vai ao encontro deles. Pedro está ali, pede para Jesus para andar por cima das águas, se caso for Jesus mesmo, ordene que ele ande por cima das águas. Jesus ordena, Pedro, ele afunda ali, né, faltando a fé. Jesus pega ele pela mão, levanta e leva ele até o barco. Esse é o contexto, né, da sua pregação. Então nós vamos fazer o seguinte: primeiro você vai colocar o tema da sua pregação, né, a presença de Jesus em meio à tempestade. Esse é o tema da sua pregação, tá certo? A introdução, você vai fazer uma introduçãozinha de 5 minutos, para fazer esse contexto a qual eu fiz, né? Contextualizar a passagem. Jesus acaba de multiplicar os pães e peixe, demonstrando o seu poder e cuidado, né? Nessa passagem anterior, na multiplicação dos pães, ele mostra o poder e o cuidado. Mas agora, nessa outra passagem, ele vai falar sobre a fé e a dependência. Isso você vai fazer aí a conexão do ouvinte da história com a sua vida, né? Porque não tem sentido você contar uma história bíblica se não tiver sentido na vida do ouvinte. Então você vai dizer: assim como os discípulos enfrentaram a tempestade do mar, todos nós enfrentamos as dificuldades, né? E precisamos da presença de Deus todos os dias da nossa vida. Esse é o link entre a história das Sagradas Escrituras com a nossa vida. Vamos entrar nas pontuações, porque é muito extensa, então nós vamos tentar fazer mais breve possível. O primeiro ponto, eu peguei no versículo de número 22, que vai falar sobre o momento em que Jesus coloca os discípulos no barco, né? Então, Jesus coloca os discípulos para eles irem para o outro lado, permitindo assim, né, os discípulos passar por uma provação. Muitas vezes Jesus nos ordena a entrar no barco da vida, né? Às vezes Deus nos direciona a situações que parecem difíceis, mas isso faz parte do plano dele para nos ensinar. Então, o que Jesus estava fazendo ali com os discípulos era ensinando os discípulos, né? Precisava os discípulos aprender de maneira prática, né, como exercitar a sua fé. Então, quando Jesus coloca ali os discípulos no barco, está nada mais nada menos colocando eles numa situação a qual eles irão crescer e aprender com aquele momento. Segundo ponto, eu encontrei esse ponto no versículo de número 25. A tarde cai, a noite chega e de madrugada Jesus vai ao encontro dos discípulos. Essa situação mostra que muitas vezes nós achamos que Jesus está demorando, né? Passou tanto tempo para que Jesus aparecesse para os discípulos e eles achavam que Jesus estava demorando, mas na verdade Jesus agiria no momento certo e na hora certa, antes do barco naufragar, antes do barco se quebrar, né? Jesus apareceu no momento certo e na hora certa. Esse é o ponto da sua pregação. Ponto 3. Jesus os encontra no meio do mar, em plena escuridão, versículo de número 25. Né? Isso nos mostra que Jesus ele nunca nos perde de vista, né? Embora nós estejamos no meio do mar, no meio da escuridão, se achando só, achando que o mundo vai desabar sobre a nossa cabeça, Jesus sempre nos encontrará no meio da escuridão. Ponto 4. Os discípulos ficam atemorizados. Jesus responde: não tenham medo. Esse ponto eu achei no versículo de número 26. Né? O medo ofusca a nossa visão de quem realmente é Jesus, né? Se Jesus está realmente conosco, mas em meio às tempestades, nós devemos ouvir a voz de Jesus dizendo para cada um de nós: não tenha medo, sou eu. Né? Então esse ponto que os discípulos ficam atemorizados, né? Mas Jesus nos responde dizendo: não tenha medo, sou eu. Embora as dificuldades apareçam, ou a escuridão apareça nas nossas vidas, mas Jesus está nos dizendo: não tenha medo.
Ponto 5. Pedro faz um pedido a Jesus. Deixa que eu ande por cima das águas. Jesus diz, vem. Deus ouve a nossa oração, mas é preciso a gente ter coragem e agir com fé. Esse ponto eu achei no versículo de número 28. Pedro faz um pedido a Jesus. Nós precisamos pedir, mas ter coragem, para quando Jesus responder o nosso pedido, enfrentar ali aquilo que virá para fortalecer a nossa fé. Ponto 6, Jesus concede a Pedro, mas Pedro não faz sua parte, que é confiar em Deus. Deus, ele sempre está fazendo a parte dele, mas precisamos fazer a nossa. Então Pedro, que a parte dele era confiar em Deus, ele mesmo assim não confiou, que era a única coisa que ele poderia ter feito. Assim ele afundou. Nós devemos manter os olhos fixos em Jesus, não na circunstância. Ponto 7, Pedro, ao se afastar de seu lugar de segurança, que era o barco, ele começa a afundar. Ele começou a olhar para a situação, as dificuldades, olhou para o barco, não via mais o barco, mediante a escuridão. Ele começou a olhar para o frio, para as águas, em vez de olhar para Jesus. Não basta sair do barco, é preciso depender completamente de Jesus. Quando nós saímos do nosso lugar de conforto, devemos ir ao encontro de Jesus, mas é preciso confiar em Jesus. Ponto 8. Pedro clama por Jesus. Esse ponto aqui eu encontrei no versículo de número 30. Embora Pedro esteja afundando, ele clamou por Jesus. Nunca é tarde para nós clamarmos a Deus. Ele está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. Ponto 9. Jesus pega Pedro pela mão e leva para um lugar de segurança. Jesus acalma a tempestade, acalma tudo, pega Pedro pela mão e leva para um lugar de segurança. Confie que Jesus é capaz de acalmar qualquer tempestade em sua vida. Qualquer tribulação que você esteja passando, Jesus é capaz de dizer, acalma-te. E Ele pode acalmar a tribulação que você esteja vivendo. No ponto 10, Jesus é adorado pelos discípulos. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é para que Ele seja enaltecido, seja glorificado, seja adorado. Quando Jesus te fazer triunfar, te fazer vencer as tribulações da vida, nunca se esqueça de adorá-lo, de agradecê-lo por tão grande livramento. E a conclusão que nós chegamos da mensagem de todos esses 10 pontos é que Jesus está presente em nossas tempestades, nos encorajando a confiar nele e nos salvando quando nós clamamos por socorro. Aí você pode terminar a conclusão fazendo um desafio para a igreja, para que ela confie plenamente em Jesus, mantendo os olhos fixos sempre nele, não na circunstância, mas sempre confiando em Jesus. Aí você pode finalizar aí fazendo um apelo, uma oração, ou até mesmo cantando um louvor, que esteja de acordo com o tema, levando eles a entender que toda tempestade da nossa vida, toda tribulação que acontece na nossa vida, Deus pode acalmá-la, Deus pode estar cuidando de cada um de nós. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade, Ele sempre vai nos trazer muita paz e muita segurança. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe.